Oi pessoal! Finalmente eu decidi que eu vou falar sobre esse tema. Faz mais de um ano que eu quero falar sobre esse tema, algumas pessoas me pedem e eu fico com receio, fico com medo. Que é um tema um tanto polêmico, né? Vocês viram aí no título, mãe raiz ou mãe Nutella? Qual que você se identifica mais aí? Por que eu tenho medo de falar sobre esse tema? Eu quero deixar bem claro também que eu não tenho formação em psicologia, não sou psicóloga, não sou pedagoga. Eu até cheguei a fazer pedagogia, mas eu tranquei a matrícula e fui para serviço social. Eu sou assistente social formada. Mas eu estudei psicologia infantil, essas coisas, tudo avulso, assim, por conta própria. Não tenho formação nessa área. Mas eu sou mãe de duas meninas, uma de 9, uma de 6 anos. E eu vim falar mais como mãe mesmo, a minha experiência de vida. Eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre isso. Eu sempre tive jeito com criança, até por isso que eu fui fazer pedagogia um tempo. Eu cheguei a dar aula para criança bastante tempo, aula de pintura. Eu dava aula de pintura em casa e cheguei a dar aula no projeto social para crianças, né, aula de pintura. Mas assim, eu sempre gostei, sempre tive jeito com criança e eu sempre me interessei por educação, apesar de eu não ter me formado nessa área. Desde que eu me tornei mãe, aí eu fui mais a fundo estudar sobre isso. A melhor forma, né? Eu acredito que a gente tenha um instinto. Eu não preciso estudar isso, a gente já tem um instinto. É só ver os antigos, é assim, né, que as mães raiz falam. Não, eu sigo o meu instinto. Eu sigo o que a minha mãe fala, minha avó fazia. Sim, as avós, os mais antigos, eles têm razão, eles têm experiência em algumas coisas, mas tem coisas, tem erros que vai passando de geração para geração, e a gente tem que tentar consertar também. Todo pai, toda mãe quer fazer o melhor para o filho, né? Ama o filho incondicionalmente. É só que pai e mãe que tem algum problema, que não é assim, mas o natural é ser assim, a grande maioria é assim, né? Nossa, tem umas maritacas me atrapalhando, estão escutando? Esse vídeo é para você que, assim como eu, é mãe e quer o pai, né? E tenta ser melhor, tenta dar o melhor de si. Eu acredito que todos os pais e mães tentam dar o melhor de si, né? E amam seus filhos. Eu leio muitos artigos assim solto por aí. Eu gosto muito de disciplina positiva, mas também não é tudo. O único livro que eu li inteiro, assim, que eu me baseei bastante nele, me apeguei nele, era livro de cabeceira, esse aqui, ó. O seu filho mês a mês, dos 12 aos 4 meses. Fala mais sobre o desenvolvimento. É muito importante a gente saber que fase que o nosso filho está passando. Porque às vezes a gente cai na ignorância de querer que a criança seja igual ao adulto. E a criança, ela está em formação, ela está em desenvolvimento. E tem coisas que ela não consegue compreender. A gente quer fazer que ela tenha um comportamento que ainda não está ela não consegue ter, ela não consegue compreender tudo. Então é muito importante você saber em que estágio do desenvolvimento o seu filho está. Que nem, por exemplo, a criança de 2 anos. A criança de 2 anos é comum fazer birra. Aí tem gente que fala, é falta de couro. É falta de couro, é só bater que resolve. E não é assim, você não vai deixar também. A criança é como se fosse assim, ela é ogra. E o que é a mãe raiz, a mãe Nutella? A mãe raiz é aquela... Eu vou mostrar aqui um objeto que ilustra bem essa mãe. É a mãe que resolve as coisas no chinelo, na cinta, na vara.
na palmada, né? Resolve tudo assim, e já grita, já bate e pronto, resolve. É a mãe que não, deixa o moleque se virar, deixa o moleque se estrepar sozinho, é a mãe raiz, né? Segue seus instintos e vai. E a mãe Nutella? A mãe Nutella é totalmente o oposto, é aquela que acredita em todos os psicólogos e tal, mas tem muito medo de traumatizar o filho e fala, filhinho, fala tudo assim, muito medo de que o filho vai machucar e não deixa, e medo que o filho vai ficar doente e aquela coisa toda, né? Muito doce demais. Então, vocês viram que eu tô falando dois extremos, né? A raiz extremamente bruta, a Nutella extremamente doce, extremamente problematizada. Então, nenhum dos dois é o ideal. Nenhum dos dois é o ideal de mãe. O certo é encontrar um equilíbrio, né? Então se você está falando em equilíbrio, então você é a favor de bater? É essa parte que eu tenho medo de falar. Vamos pular essa parte? Se eu falar aqui, não pode bater errado, dar tapinha errado, bom, eu não sou dona da verdade, né? Eu não gosto de bater. Talvez eu acredite que tem algumas crianças que chegam num extremo de falta de educação, assim, que a única coisa que os pais têm que fazer é bater. Não sei, eu nunca cheguei nesse ponto. As minhas filhas, graças a Deus, eu não sei se é porque eu sou de um temperamento calmo, eu sou uma pessoa tranquila, meu marido também, nunca fui arteira, meu marido também não. Então as nossas filhas são igual a gente, né? Elas nunca foram aquelas crianças terrível, assim, nunca. Minhas filhas, eu saio com elas em qualquer lugar, nunca tenho problema. Desculpa, elas estão brincando lá. Sim, eu nunca passei vergonha com elas na rua, por aí, não dão trabalho. Na escola nunca veio reclamação delas, mas também não vou ficar falando, elogiando muito, porque... Olha lá. Vem cá, vem cá. Olha, Ana, vocês estão brincando do quê? Da Ana e da Elsa. A Elsa, gente, olha a Elsa. É a Beatriz, tem 9 anos, e essa é a Isadora. Elas estão brincando lá. Eu não me identifico nem com a mãe raiz, nem com a mãe Nutella, porque as duas são muito extremos, né? O certo é você encontrar um equilíbrio. Nenhuma das duas são o ideal de mãe, né? Na verdade, não tem um ideal. Não tem esse negócio de perfeição na maternidade, na paternidade. O que eu acredito que tem dado certo, eu acho que o mais importante, assim, o que eu percebo, você ter uma boa conexão com o seu filho. Mais do que você, assim, você tem que ter autoridade. Essa parte, a mãe raiz, ela é muito autoritária, né? Os pais raiz eles prezam muito da parte de eu sou o superior aqui, eu sou seu pai, não sou seu amiguinho. E a mãe Nutella às vezes é mais desse lado de amiguinho, né? Você não pode nem ser muito autoritário, porque aí você coloca uma barreira muito grande entre você e seu filho. E nem ser amiguinho também. Ser amiguinho também não é legal. Você exerce uma autoridade sobre ele. Você está no patamar acima. Tem muita gente que fala assim, meus pais eram autoritários, eu agradeço a eles, que eu tenho uma ótima educação hoje, eu apanhei, eu não sei o quê. Mas tem muitos pais que são autoritários e ao mesmo tempo eles dão carinho, dão amor, eles dão afeto. Se você for autoritário, mas ao mesmo tempo você mostra que você ama, a criança se sente amada, se sente pertencente àquele núcleo familiar,
pode dar muito certo, porque aí quebra um pouco essa barreira, esse gelo que fica, né, quando os pais são muito autoritário, mas ao mesmo tempo amável. Agora, quando é só autoritário, não tem amor, não tem carinho, não tem afeto, nossa, é muito triste. Dá problema assim, trauma, não acredito nesse negócio de trauma. Dá assim, tem muita gente, eu não virei bandido. Não virou bandido, mas é cheio de problemas psicológicos. É cheio de travas, é cheio de traumas. Às vezes nem quer, às vezes a pessoa não quer dar o braço a torcer que ela tem certas dificuldades, certos bloqueios emocionais que vêm disso daí. Mas também outro extremo de Nutella, você tem que ter alguma autoridade sobre seu filho, tem que dar limites. Dar limite é bater. Tem gente que fala assim, nossa, eu vejo essas discussões na internet, quando eu leio muito sobre esses temas, aí depois eu vou lá ver os comentários das pessoas. Aí quando alguém, assim, que nem eu gosto muito de disciplina positiva. Disciplina positiva é uma forma de educar com respeito, amor e conexão. Você ter essa conexão. Eu tenho muito isso com minhas filhas, conexão. Eu tenho essa conexão muito forte com elas. Quando você tem conexão, quando você, assim, o seu filho, ele não tem medo de você, não tem medo de vir e falar as coisas para você, não tem medo de pedir sua opinião, não tem medo de contar tudo. Não é que você é amiguinho, ele sabe que você é a mãe, que você é o pai, que você tem autoridade, mas ao mesmo tempo ele não tem medo. Aí você é autoridade de verdade, porque a autoridade não é por medo. As pessoas pensam que ser autoridade é ter medo de você. Não é isso. Ter autoridade é saber que você sabe mais, que você é o exemplo, que você é o adulto. É esse tipo de autoridade que a gente tem que buscar, né? A gente fala assim, mas você é calma, você educa desse jeito porque você tem facilidade, porque você gosta de criança. Mas eu sou enérgica, mas eu sou não sei o que. Tudo bem, as mães não são todas iguais, as pessoas não são todas iguais, né? Os pais não são todos iguais. Seja você do seu jeito, mas sempre quando você explodir, você não conseguir controlar isso, você demonstre amor, peça perdão, e demonstre amor. Tem esse assunto assim de não bater. Você vai lá nos comentários, por isso que hoje o mundo tá assim, é falta de couro, é por isso que hoje, se você não bate, aí a polícia bate, aí vira marginal. Gente, pôr limite, você tem que pôr limite. Mas pôr limite não significa bater. As pessoas acham assim, pôr limite é igual bater e pôr de castigo. Não sei, talvez, assim, eu nunca precisei chegar a esse ponto de dar surra nas minhas filhas, porque elas não dão muito trabalho para obedecer. Às vezes teima mais um pouco. Eu nunca precisei chegar nesse ponto, né? Eu consigo, na maioria das vezes, contornar a situação sem precisar chegar a esse ponto. Talvez tem criança que seja, não sei, mais difícil e os pais acabam tendo outra saída. O único jeito foi bater. Eu não vou jogar pedra, eu compreendo, porque tem criança que também é difícil demais. Agora eu não sei se é a personalidade da criança, isso daí eu não sei. Se é a personalidade da criança que é assim difícil ou se é resultado da forma como os pais educam. Eu não sei, nunca vou saber. Então, muitas vezes eu não sei o que fazer também. Tem vezes que acontece umas coisas assim que a criança põe umas coisas na cabeça e teima. Eu também não sei, tem hora que eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu perco a paciência também. Eu peço desculpa, às vezes eu falo coisas que eu não queria falar. Gente, eu acredito muito no poder das palavras. Eu acredito muito no poder das palavras. Eu não gosto de certas palavras, assim, tem gente que tem a língua solta, assim, para falar coisa pejorativa pro filho. Seu isso, seu aquilo.
você está colocando títulos, né? Colocando carapuças no seu filho. Você é insuportável. Eu acho isso muito perigoso, porque a criança, ela não consegue, tudo que você fala para ela não tem filtro. Ela acredita mesmo naquilo. Se você fica falando que ela é insuportável, ela acredita que ela é insuportável. Ela toma aquilo para si. Eu sou assim. E ela vai reagir assim. Eu acredito muito nisso. Eu tomo muito cuidado com as palavras. Muito cuidado. Outra coisa, uma coisa assim, que eu gosto muito, eu acredito, é pedir sabedoria a Deus. Não é todo mundo que tem a mesma fé, né? Eu falo assim, pedir sabedoria a Deus. Porque quem somos nós, né? Nós somos seres humanos comuns, não temos poder nenhum. E nem sabedoria, se Deus não der. E se a gente não buscar também, né? Porque Deus dá, mas a gente também tem que buscar. Tem que buscar conhecimento, sim. Hoje em dia tem tanta informação para tudo, gente. Tem que tomar cuidado, porque tem informação demais também, que a gente fica doido da cabeça. Você também não pode seguir muitas linhas, um fala isso, um acredita assim. Você tem que identificar com uma e seguir aquela. E seguir também a sua intuição. A gente tem que seguir a intuição, sim. Mas tem coisas que são óbvias. Tem coisa que é muito óbvio. É óbvio que a criança não é um adulto e você não pode esperar dela um comportamento de adulto. Eu vou ler uma frase desse livro maravilhoso aqui que eu li. Eu não sei se vocês encontram ele aqui no Brasil, que esse livro aqui, a minha cunhada me trouxe de Portugal. Na época que eu tive minha primeira filha, eu pedi para ela de presente. Tanto os pais como os filhos irão desenvolver as suas competências aprendendo com os erros. Lembre-se que o amor e o afeto são mais poderosos do que a perfeição. O mais importante é o amor e o afeto. E limites, é claro, né? Colocar limites. Mas sem perfeição. Muitas vezes eu peco pelo excesso. Você tem que, eu acredito assim, a gente tem que conhecer cada filho, porque cada filho é de um jeito. A minha mais velha, nossa, nem quando tinha 2 anos, que é aquela fase mais terrível, né? Nunca me deu trabalho, um amorzinho, assim. Chega a ser até muito boazinha, tem hora, tá? Que eu tenho que falar pra ela, que ela não, eu tenho medo dela não saber se defender. A mais nova já veio um pouquinho mais com pimenta, mas nada difícil de controlar, assim. São maravilhosas, graças a Deus. Então, o que eu acredito ser importante? Ter essa conexão com o filho. Ter essa conexão é você demonstrar amor, respeito, assim, respeito é você não... Porque tem pai e mãe que acha assim, que é criança, nem dá ouvido para criança, não escuta o que ela tem para falar, não respeita nada do que ela está sentindo, do que ela está pensando. É criança, ignora, sabe? Não, a gente tem que ouvir a criança, tem que dar atenção, tem que ter um olhar atento à criança. Às vezes parece que ela, mas só fala bobeira, nem dá atenção. Tem que dar atenção, sim. É muito importante ter momentos com a criança de qualidade, porque isso aumenta o laço, né? Você ter momentos com o seu filho. Tá escurecendo e eu não tenho luz boa aqui, mas vai assim mesmo. Quando eu falo que a gente não pode esperar da criança um comportamento de adulto, fala assim, então quer dizer que tem que deixá-la fazer, é coisa de criança, tem que deixar fazer, eu já vi gente que faz isso também. É coisa de criança, deixa, não é assim também. É coisa de criança porque ela ainda não é adulto, mas também a gente tem que ir ensinando, a gente tem que ir mostrando, ensinando. A criança aprende com a repetição, de tanto a gente falar, ensinar. Ensinar é explicar, ensinar não é bater e gritar, ensinar é explicar. Tem que ir falando, toda vez que ela fizer aquela coisa
que é errado, você vai falando e explicando por quê. É muito mais fácil resolver tudo com chinelo. Isso é errado, chinelo. Sei o que? Chinelo. Já falei para não fazer isso, chinelo. É mais fácil, com certeza. Aí ele obedece rapidinho. Só que ele não compreende. Você entendeu a diferença? Tem que fazer sentido na cabeça da criança, do adolescente. Tem que fazer sentido. Você não deve fazer isso. Por quê? Você não deve fazer isso, porque isso vai fazer tal coisa e isso não é bom para você. Você não deve fazer isso porque as pessoas educadas não se comportam assim. Em sociedade a gente tem que cada um fazer a sua parte. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Tem que ir explicando. Aí na cabeça da criança vai fazendo sentido. Nossa, eu não vou fazer isso porque realmente é feio. Eu não vou fazer isso porque realmente eu não gostaria que fizessem isso comigo. Eu não vou fazer isso porque eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero ser uma pessoa legal. E vai indo, ela vai compreendendo, aquilo vai fazendo sentido na cabeça dela. Aí mesmo quando você não está perto, ela vai ter aquele comportamento bom, porque aquilo é bom para ela, faz sentido na cabeça dela. Agora a criança que não sabe, ela só sabe que ela tem que obedecer porque a mãe dela bate, porque o pai bate, porque o pai dela, a mãe dela mandou. Ela não entende, não entendeu, não fez sentido na cabeça dela. Aí quando o pai e a mãe não tá perto, ela faz, muitas vezes, porque eles não estão vendo. Olha quem tá aqui. O gato é um desafio educável, eles são muito mal educados. São criança para sempre, esses bichinhos. Lindão. Eu tô gravando vídeo, viu? O que faz ter essa conexão? Momentos bons junto, atenção verdadeira, compreender seu filho, escutá-lo. Paçoca? Paçoca não me obedece. Educar gato eu não sei. Então, a partir de que você cria essa conexão com o seu filho, fica mais fácil você ensinar o que é certo, o que é errado, você fazê-lo compreender. O mais importante mesmo é o exemplo. Os filhos são o que a gente são. Eles imitam a gente o tempo todo, eles têm a gente como referência. Eles são o que a gente é. Então, é preciso ser. Essa é a chave, uma das coisas mais importantes. Então, para mim, o segredo em primeiro lugar, conexão. Através da conexão que você tem com seu filho, você consegue impor os limites. Você tem que dar limites claros. Você tem que ter princípios, para passar para os seus filhos. Você tem que ser uma pessoa mais ou menos exemplar, que ele vai te seguir, ele vai se espelhar em você. Não tem muito segredo, se for ver. Mas é difícil na prática. Bem difícil. Vocês sabem, né? Boa sorte aí, gente. Pede sabedoria a Deus e vamos lá.